E neste momento, então, vamos nos preparando para receber carinhosamente o nosso palestrante de hoje, Dr. Antônio Bartolomeu Cruzeira, com uma linda palestra, O Espírito e seu processo de evolução. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais desse querido amigo, o Dr. Antônio Bartolomeu Cruzeira, um voluntário dedicado à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele tem uma trajetória notável na área de pesquisas clínicas para o tratamento do diabetes e no ensino acadêmico. O Dr. Antônio Cruzeira tem contribuído para a ciência e a educação com paixão e excelência. Desde 1983, faz parte aqui dos trabalhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde completou todas a grade de cursos oferecidos pela casa, educador em curso mediúnico. E ao longo de sua caminhada na Federação Espírita, participou ativamente de diversas áreas e departamentos. Atualmente, ele atua em importantes frentes de colaboração na casa, como assistência espiritual, ensino, comunicação e os trabalhos federativos, oferecendo sua expertise e paixão para o bem da comunidade espírita. O Dr. Cruzeira é reconhecido não apenas por sua competência técnica e acadêmica, mas também pelo seu profundo comprometimento com os valores espirituais e humanitários. Seu trabalho é exemplo vivo de amor ao próximo e do espírito voluntário que move a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos recebê-los com muito carinho e uma salva de palmas, muita sustentação, sabedoria, vibrações. Obrigado, sou eu. Nossa, quando a gente ouve falar da gente, né, Girlane, a gente fica até assustado. Mas, enfim, falaram, né? Vamos para a credibilidade. Eu agradeço a presença dos amigos, dos companheiros de trabalho aqui da casa, dos familiares, dos alunos e dos ex-alunos que estão aqui vibrando por nós. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a presença de todos vocês que saíram dos seus lares, né? Hoje, resolveram passar aqui na Federação para ouvir algo, ouvir uma palestra, ouvir algo que alivie os seus corações. Às vezes nós estamos tão aturdidos que nós precisamos de ouvir algo. Sair do nosso lar e vir até aqui, essa casa de Bezerra de Menezes, essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, aonde muitas vezes nós vemos aqui trôpegos, tristes, e saímos daqui renovados, com bom ânimo, com vontade de prosseguir a nossa caminhada. Então, muito obrigado a todos, que nós possamos passar a vocês aquilo que nós preparamos da melhor maneira, com muito carinho e entendimento para todos. Hoje, nós vamos falar, vamos ver se vai dar certo, Ota. Nós vamos falar sobre o espírito e seu processo de evolução. Quando nós falamos do espírito, seu processo de evolução, eu quero dizer a vocês que não são os outros, somos nós. O nosso processo de evolução, que nós somos espíritos ímpares, individualizados, criados. Então, para que tenha um conceito, para que muitos que estão aqui nunca ouviram falar sobre isso, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, está aqui o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que muito bem foi comentado, que foi lançado em 1857, dia 18 de abril, deu essa revolução enorme. Nos trouxe conhecimentos tão profundos, respostas daquilo que nós não tínhamos antes, né? Do que viemos, para onde vamos, o que somos, por que nós estamos reunidos aqui,
Porque nascemos nesse país chamado Brasil, tão lindo. Porque estamos no planeta Terra. E todas as respostas, as 1019 perguntas têm 1019 respostas. E nós aprendemos com esse livro, né, divulgado há tão pouco tempo, o que é 160 anos, 168 anos, perante religiões antiquíssimas, mas que não trouxe esse conhecimento que o livro dos Espíritos nos traz a todos os momentos. A primeira pergunta que nós vamos fazer, para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio que nós vamos fazer, Kardec perguntou aos espíritos na questão 23, o que é espírito? E os espíritos responderam para Kardec, é o princípio inteligente do universo. Olha só, o princípio inteligente do universo. E nós sabemos, segundo Eurípides Barçanufo, no seu poema Deus, ele nos diz que o universo é uma obra inteligentíssima, é uma obra que transcende a maior inteligência humana. E como todo ser inteligente tem uma causa inteligente, e por isso podemos inferir que a do universo é inteligentíssima, é a causa das causas, a lei das leis, a razão das razões, é Deus. Então esse universo, essa movimentação foi criada por Deus. Assim como nós, espíritos, fomos criados também por Deus. E nessa colocação, nós vimos que quando Kardec perguntou aos espíritos sobre o princípio inteligente, não era para saber só o ser, o que era o ser, mas aquilo que o porquê, o que nós representamos nesse universo, já que é o princípio inteligente do universo. E como princípio inteligente, que tem uma causa inteligente, nós, como os espíritos, nós somos dotados de evolução, de capacidade de evoluir. Nós, como espíritos, nós temos a razão. Como espíritos, nós vamos adquirindo conhecimentos, não só no planeta, mas no universo. Olha como é complexo, como nós somos complexos, como houve um grande investimento em nós. Nós não temos essa noção do tamanho do investimento que houve em nós, porque nós nos olhamos apenas para o presente. Nós não pensamos o quanto nós nos esforçamos para a nossa evolução desde a nossa criação. E após a nossa criação, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. E nesse ir e vir, nós aprendemos lições que nos tornam edificados. E é aí que parte o nosso processo evolutivo. A espiritualidade nos fala que as nossas ações, principalmente o nosso processo evolutivo, ele é lento. Ele não é assim, um flash. O nosso processo evolutivo é individual a cada um de nós. Quando nós ouvimos a nossa pianista, o nosso flautista tocando, nós nos sensibilizamos. Olha como que foi a depuração para eles chegarem a isso. Quantas encarnações foram desenvolvendo as suas aptidões. Quantas encarnações eles passaram por esses aprendizados para poder colocar em prática aqui. E hoje todos nós sentimos a harmonização que eles fizeram, as vibrações que correram pelas paredes, o quanto nos sensibilizaram a sua música. Ou seja, nós também evoluímos. Então a evolução está fadada a todos nós. Todos nós, como princípio inteligente, nós estamos fadados à evolução. Quando nós ouvimos falar sobre Amélia Rodrigues, que consegue colocar num poema
a importância dos nossos olhos, a importância de nós vermos aquele céu azul de anil. Quantos não podem ver o céu azul de anil? Como que nós vamos escrever para uma pessoa que nasceu sem enxergar a cor azul? Que para nós falamos azul, vocês olham para o chão porque tem azul aqui. Ou seja, olha como é uma dádiva divina. Mas como que para nós é comum, para nós isso aí nada significa. Porque nós estamos habituados a ver isso daí. Amélia Rodrigues falou sobre a faculdade de ouvir o timborilar da chuva no telheiro, ouvir uma voz que nos ama falando o nosso nome, ouvindo palavras de incentivo no nosso dia a dia. Vá, persista, não desista, enfrente, lute, eu estou aqui. E quando nós ouvimos Jesus dizer para nós que Ele está aqui, nós não ouvimos só sua voz, nós sentimos a presença de Jesus em nossas vidas. Porque Jesus foi criado com o mesmo princípio, com um princípio inteligente. Jesus tem um Pai em comum, que é Deus, que é nosso Pai também, por isso que Jesus é nosso irmão. Nós não sabemos avaliar o quanto Jesus é nosso irmão. E como nosso irmão, quantas coisas Ele nos deixa, quantas coisas nos deixou e quantas coisas ainda utilizamos dos seus conhecimentos. Esse é Jesus, é o nosso irmão. Bonito quando falou, não é? Do consolo que nós temos, do processo reencarnatório. Amélia Rodrigues fala nesse poema aquilo que o espírito necessita que é a reencarnação para a nossa evolução. Quando ele diz que aquela criatura que nasceu com defeito, que nessa encarnação ela não bailará, mas na próxima vida ela com certeza bailará. Olha que coisa bela, porque na próxima vida ela já adquiriu experiências, na próxima vida ela já aprendeu a importância que é nós caminharmos, termos os dois pés. Nós pensamos nisso no nosso dia a dia? Não, porque nós não valorizamos a nossa vida. E no final, Amélia Rodrigues fala: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Não importa se for numa favela, numa tapera, num bangalô, seja lá onde for, mas que desde que haja a presença do amor. E ela diz: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Nós agradecemos as nossas vidas quando nós nascemos, agradecemos o dia. Quantas e quantas pessoas nem gostam de falar o dia do seu aniversário por ignorância, mas o dia do nosso aniversário foi o dia que nós fomos abençoados por Deus para estarmos aqui. Foi quando nos deram nossa vida, foi quando nos deram essa oportunidade de nos redimirmos de tudo aquilo que nós fizemos em outras existências. E a doutrina espírita é isso. É essa magnitude, é esse amor. O livro dos Espíritos vai nos falar sobre a importância da reencarnação, a importância da vida, o quanto nós lutamos para estarmos aqui. E nós lutamos tanto, 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 que quando chegamos aqui, nosso livre-arbítrio, que é uma coisa terrível para nós, porque nos desequilibra muitas vezes, nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos das nossas tarefas, porque cada encarnação que nós estamos aqui, nós temos um trabalho. E nós ouvimos as pessoas dizerem: na próxima eu faço, na próxima eu quero ser sei lá o quê, na próxima eu faço. Será? Cada encarnação tem um objetivo. Cada encarnação tem um objetivo. Cada encarnação tem um propósito para nosso melhoramento, um propósito para as nossas condições, um propósito para que nós possamos mudar a nossa atmosfera vibratória, um propósito para nós aprendermos a amar, um propósito para que nós nos libertemos daquelas amarras chamadas egoísmo, ódio, inveja, ciúme, aquilo que nos causam doença da alma, e uma doença tão profunda
que adoece, nós adoecemos com ela, perdemos o nosso sono. Nós entramos em vibrações ruins com ela. Quantas coisas nós temos que nos transformar. E o processo de estar aqui, de ir e vir, nós perguntamos: quantas vezes eu terei que ir e que vir? Quantas precisarem? Porque desde a nossa criação, que fomos criados simples, todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas nós, durante as encarnações, nós vamos nos perdendo, nos foi dado essa oportunidade de irmos e de voltarmos. E não seria justo se nós não pudéssemos voltar. Só que quando nós chegamos lá, porque todas as nossas experiências estão gravadas na nossa consciência espiritual. Tudo aquilo que nós passamos por um aprendizado está fixado na nossa consciência espiritual. Tanto é que perguntam: quem é que vai me julgar? Quem que nos julga quando nós partimos? Nós passamos por um tribunal? Não. É a nossa consciência. E nós sabemos aquilo que nós somos. Do mesmo jeito que nós registramos a nossa consciência espiritual, a nossa evolução, nós também colocamos na nossa consciência aquilo que nós somos, aquilo que nós nos transformamos, aquilo que nós precisávamos nos transformar. E são esses os compromissos encarnatórios que nós temos. E esse processo de ida e vinda, como não tem um limite, nós vamos e voltamos. Que essa é uma base da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, que é o processo reencarnatório, amplamente estudado pela espiritualidade. Amplamente. Nós não temos também essa noção. Nós achamos que quando nós estamos aqui, tudo aquilo que nós fazemos fica escondido, ninguém sabe. Vamos guardar naquela gavetinha porque ninguém sabe. Sabe sim. Sabe e como sabe. Porque nós não estamos sozinhos no processo reencarnatório. No processo reencarnatório, os espíritos superiores pegam a nossa fichinha. Eu não sei que tipo de computador eles têm atualmente, né? Porque se nós temos aqui uma coisa que nos faz, a gente aperta uma tecla, sabe tudo o que está acontecendo no mundo, lá eles têm um computador, que deve ser isso, que eles apertam uma tecla e nessa tecla aparece todas as nossas encarnações. Tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E aí, essa equipe espiritual, essa equipe que corrobora com a nossa vinda, que corrobora conosco aqui para que nós possamos nos desenvolver, elas estudam meticulosamente aquilo que nós temos que passar. Aquilo que nós temos que ser testados. Algumas coisas nós podemos até nos livrar, mas outras nós não conseguimos nos livrar. Porque essa espiritualidade sabe exatamente do que nós estamos precisando. E aí eles estudam, e se nós achamos que nós estamos sendo apertados demais, segundo a espiritualidade, as obras espíritas, que nada. Nós estamos passando por porcentagens ínfimas daquilo que nós já causamos na vida. Não só nessa, mas em outras, e na outra, e na outra. Imagine essas pessoas que são chefes de Estado, que vêm com o propósito de ajudar as pessoas, fazer com que o seu país desenvolva, para que haja amor, que haja progresso, que não haja fome, que todas as pessoas possam crescer e evoluir. E de repente, pelo livre-arbítrio dele, pelo egoísmo, por tudo aquilo que ele tem ainda algumas reminiscências, ele desenvolve-se em coisas bélicas, tirando a vida de inocentes, tirando a oportunidade que todos nós temos
da encarnação, que é a vida. E por essas atividades, quantas vidas são ceifadas inocentemente? Nós temos essa noção? Nós não temos. E eles vão ter que responder. E vão responder de uma maneira, muitas vezes, que esses espíritos sentem tanta vergonha, mas tanta vergonha, que pedem para vir em situações dificílimas. E nós estudamos essas situações, esse estudo que existe nas obras de André Luiz, aonde André Luiz coloca exatamente como que se dá esse processo reencarnatório. Como é que existe essa preparação para a reencarnação? Ele diz que na espiritualidade existem colônias espirituais, toda preparada para esse processo encarnatório. Eles nos mostram também que existem espíritos iluminados superiores que cuidam desse processo. Ele coloca que desde a fase que existe de implantação do nosso espermatozoide com o ovo, do óvulo, e forma um ovo que é o zigoto, e a toda essa diferenciação celular, uma replicação enorme. Ele mostra tudo isso, que tem a fixação dos fluidos espirituais naquele feto intraútero. Nós vemos aqui uma coisa simples, simplista, que eu coloquei, que nós temos ali as fases da fecundação. Quando há fecundação do espermatozoide, exatamente com o óvulo, formando o ovo ou o zigoto, e de repente começa toda essa fase embrionária, essas multiplicações celulares. E de duas células já vão se formando 4. Tem nomes específicos isso, mórula, blástula, grástula, porque cada uma tem uma fase que representa uma formação nossa, do nosso tubo digestivo, do nosso tubo neural, das nossas células. Olha que coisa interessante. Não parece simples, porque nós já nos vemos prontos. A gente olha para nós no espelho, não imaginamos que 2 células, uma do pai e outra da mãe, 23 cromossomos de cada um, forma essa coisa de 1,90 m. A gente não acredita nisso. Nós não achamos que existe isso. Porque nós nos vemos prontos. Mas é a espiritualidade interagindo em cada fase. E cada fase que existe, nós precisamos dessas fases para a nossa evolução. Porque através do nosso nascimento, quando tudo se consolida, nós já estamos aptos para a nossa vida. E os seres que aqui estão, nós sabemos, né, que nem todo mundo nasce na perfeição. Nascemos com déficits. Em nós desenvolvem-se doenças. Em nós, muitas pessoas nascem com dificuldade de deambular, de falar, de raciocinar. Mas tudo isso tem uma causa. E a doutrina dos espíritos explica tudo isso que acontece. Por que nascem crianças assim? Por que existem seres que desenvolvem certas doenças tão raras? Claro que quem cuida do processo encarnatório sabe exatamente tudo isso. Leon Denis nos fala que a dor é uma depuração, que a dor é algo que nos aproxima de Deus. Eu fui analisar sobre isso e eu vi que realmente quando nós sentimos dor, ou temos uma doença, ou um diagnóstico do qual nós nos sentimos ameaçados, que a nossa vida vai ser ameaçada, de quem nós nos lembramos em primeiro lugar? Deus, Jesus. Por que será que nós lembramos de Jesus quando estamos indo a uma festa, a um baile de carnaval? Nem sei se existe mais isso hoje.
quando nós estamos indo a uma festividade, um almoço com amigos, será que nós lembramos de Jesus? Mas nós lembramos de Jesus quando sentimos dores, quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos que naquela segurança que nós tínhamos, aquilo não existe. Passamos há pouco tempo por isso. Lembram-se, alguns anos atrás, há 3 anos atrás, um dia falaram que a gente não sai mais na rua. Do nada, o mundo parou. E nós éramos tão fortes. Nós éramos pessoas que decidíamos sobre a vida dos outros, criticavam os nossos parentes, familiares, amigos. Nós dávamos opiniões absurdas. Nós falávamos com propriedade que nós éramos imbatíveis, que nós éramos seres fortes. Nós dizíamos isso. Aí veio um bichinho invisível que matou lá meia dúzia de chineses, depois de repente matou mais milhares de chineses, depois mais de repente não sei quantos mil americanos, e no Brasil foram 700 mil óbitos que nós tivemos. De pessoas próximas, que trabalharam conosco num dia anterior. No dia seguinte soubemos que foi internado e quando voltamos do plantão depois de 36 horas, elas já tinham partido. E elas ouviram a mesma coisa que todos nós ouvimos ali. Doutor, se me entubar eu vou morrer. Então ela sabia que se fosse entubada da maneira como seria, ela também iria partir. E muitas vezes nós conhecemos pessoas que nem puderam se despedir da família. Nós conhecemos pessoas, pacientes ali, que nós dávamos informações, mas aquele ser estava, sabe aonde? Num saco preto. Olha o que nós valemos. E nós temos tantas vaidades. Usamos perfumes franceses, cremes importados e rejuvenescimento. Nós fazemos uma condição enorme do nosso corpo físico. E eu pergunto, aonde vai o nosso corpo espiritual? O que essa pandemia nos ensinou para o nosso corpo espiritual? Pensamos já nisso? Alguém refletiu sobre isso? Nós aprendemos com essa pandemia a importância do amor, a importância de olharmos todos os dias para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para a sogra, para o sogro, para os parentes, para os amigos, e dizer bom dia. Bom dia, meu Deus, bom dia, obrigado por tudo. Nós aprendemos isso. Nós só precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática esse amor em ação. A humanidade não foi mais a mesma a partir daí. A humanidade se transformou. Muitos estão achando que para pior. Não, não é pior, não. Nós melhoramos muito. Nós melhoramos absurdamente. Vocês sabiam que na década de 60, por aí, nós éramos só 4 bilhões de habitantes no planeta Terra. Sabe quantos somos hoje? 8 bilhões de pessoas. Olha como Deus é generoso. Olha como Deus é beneficente para conosco. Nós estamos tendo a oportunidade, juntamente com todos, para nos redimir, para sairmos das portas largas, para nós entrarmos com uma disponibilidade melhor, olharmos o mundo encarando de uma outra forma, com amor, com caridade, sem preconceito. Hoje existem famílias diferentes das tradicionais, mas famílias também que têm capacidade de amar, tanto quanto a tradicional. Olha que coisa bonita, para acolher esses espíritos que estão vindo. Aonde é a nossa primeira escola? No nosso lar. Quantos lares nós já tivemos? Quantos lares nós já passamos as nossas encarnações? E os espíritos falam da importância do lar. Se não existisse família, se não existisse lar, nós seríamos muito mais egoístas do que nós somos hoje.
Não sou eu que estou falando, no Consolador está escrito isso. Olha a importância do lar, porque no lar nós nos sociabilizamos, no lar nós aprendemos a dividir, no lar nós aprendemos a respeitar os limites, no lar nós pedimos licença, por favor, ou seja, nós nos reeducamos. E quando nós quisermos saber se nós éramos egoístas, vamos olhar para os nossos filhos pequeninos. Dê um objeto na mão dele e vê se você consegue tirar. Nós achamos graça disso aí, né? Porque ele abraça e fala que é meu, mas isso é muito sério. São remanescências que nós trazemos daquilo que Jesus apontou. 2 patologias está no Evangelho: o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é inato em nós. Então a família, ela é importante porque ela nos torna menos egoístas. E perguntaram para os espíritos, se a família acabar, o que vai acontecer? Uma recrudescência do egoísmo, uma explosão do egoísmo. E aí viemos, vencemos esses obstáculos, os espíritos superiores começaram a montar, e a família é tão importante que, segundo Emmanuel, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem lá: honrar vosso pai e a vossa mãe. Olha como é importante. E olha o termo, honrar. O termo não é respeitar, é honrar. É muito mais do que respeito. Isso mostra exatamente a importância da família em nossas vidas. O quão é importante a família, o quanto nós temos que abençoar a criatura que nos trouxe a vida, que nos deu o seu óvulo, e o nosso pai que deu o espermatozoide. Não importa se foi o nosso pai biológico que nos criou ou não, mas o importante é que nós tivemos amor. E nós somos um dos únicos seres que nós precisamos de atenção, carinho, amor e proteção. Senão nós não vamos sobreviver. O filhote da baleia, quando nasce no oceano, ele já nasce nadando. O bezerrinho que nasce no nosso pasto, na fazenda, você marca lá depois de 40 minutos, ele levanta e já vai procurar o Uber da mãe. Mas nós não. Quando nós nascemos, nós somos indefesos. Nós somos criaturas tão pequenininhas. Se nós ficarmos descobertos sem proteção, nós perdemos tanto calor para o meio ambiente que nós morremos de frio. Olha, por isso que a gente vê as crianças agasalhadas, cobertas com a sua manta, porque elas sentem frio. Porque de tão pequenina que elas são, elas perdem calor para o meio ambiente. Se elas não forem amamentadas, elas morrem de fome. Se não cortarem as unhas, ela se cega, porque ela vai botar a mão nos olhos. Se nós não dermos alimento, ela morre de fome. Como eu já disse, olha a importância de alguém que cuide dessa criança. Não importa se é a avó, se o avô, se um parente, se uma babá, se alguém que resolve abraçar esse filho alheio, como diz Amélia Rodrigues. Que Amélia Rodrigues fala nesse mesmo poema a importância de abraçar essa criança no seu seio para lhe dar amor, um filho alheio. Olha que excesso, que coisa bonita de amor que nós aprendemos quando abraçamos uma criança. E honrando nosso pai e nossa mãe, significa gratidão pela vida, papai e mamãe. E se eu honrar o meu pai e minha mãe, porque nesse mesmo capítulo fala sobre parentela espiritual, parentela material. Claro que eu gosto da minha parentela espiritual, que eu encontro aqui na terra. Porque sorri para mim, fala que me ama, fala que gosta de mim, fala que está comigo porque der e vier. E nós sabemos que a parentela material é aquela que olha para a gente enviesado em casa e aquilo nos fuzila. Quem que não tem isso em casa? Aquela criatura do contra. Pelo sorriso eu entendi. E essa criatura se acha bem. Ela gosta de nos incomodar. Ela sabe que ela nos incomoda. Claro que sabe. Ela sabe, mas ela gosta porque ela se acha perfeita e todos os outros são imperfeitos. Mas
se nós usarmos a técnica do amor, nós vamos recuperá-la. E ela, numa próxima encarnação, ela também vai ser a nossa parentela espiritual. Ela vai gostar de nascer conosco. Ela vai gostar de estar presente em nossas vidas. Nós temos outros parentes também, que nós olhamos para ele e a gente até se assusta. Aquele parente que nos acusa todos os instantes que nós somos errados. Só ele é certo. Que nós fazemos tudo de errado. Sabe o que nós temos que fazer? Orar por eles. Mostrar para eles que eles são importantes nas nossas vidas. Porque se ele não existisse, nós não oraríamos para o anjo da guarda dele, para o anjo guardião dele, para que serenasse aquela criatura, que nos deixasse em paz, que esquecesse de nós. Não é isso que fazemos? É isso. Então, meus irmãos, essa evolução, a família tem tudo isso de importância. E ela é escolhida a dedo. Ela é tão escolhida a dedo porque ela faz parte do nosso contexto espiritual. E a humanidade evoluiu. A humanidade hoje, ela é muito diferente de 2000 a 25 anos atrás. Bom, atrás já é redundância. De 2000 a 25 anos. Sabe por quê? Porque nós tivemos um irmão, um governador planetário chamado Jesus. E ele, lá em Israel, ele plantou sementes que o mundo inteiro colhe até hoje. Tem uma passagem que eu acho linda, que por coincidência foi motivo na federação, a semana inteira nós falamos sobre ela essa semana, que é a historinha, a parábola do samaritano. É tão linda que eu já tinha preparado até minha palestra e tinha esquecido que esse tema teria entrado. Mas eu me identifico porque todas as vezes que eu leio e eu estudo essa palestra, eu vejo a importância de Jesus na minha vida. Eu vou contar para vocês de uma maneira mais simplista para que eu consiga atingir o objetivo do fechamento de tudo isso daí. Existia os doutores da lei, porque Jesus não era bem visto naquela época. Naquela época de Jesus, era a lei de Talião. Nós falamos isso todos os dias, mas nós não imaginamos o que é a lei de Talião. E olha quanto tempo o mundo existe. Olha quanto tempo Moisés... Deixa eu arrumar aqui. O Ota não arrumou direito. Há quanto tempo existe a lei de Talião? E a lei de Talião era olho por olho e dente por dente. Alguns estão pensando assim, mas hoje também é assim. Não, nós evoluímos muito, porque antes isso era generalizado. E aí chegou esse senhor, né? Esse senhor aí, o sacerdote, conhecedor das leis, e perguntou para Jesus: ei, como é que eu faço para ganhar o reino dos céus? Esse Jesus, com a sua esperteza, sabendo que o que ele estava provocando, porque esses seres esperavam que Jesus escorregasse nas perguntas, porque era para indicar, olha, ele é subversivo, vamos prendê-lo. Jesus disse o que está na lei, ou seja, o que está na lei mosaica. E ele disse lá certinho: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do seu coração, com todo o seu espírito e com todo o seu amor. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus ficou encantado e disse: vá, faça isso. Mas ele testou de novo Jesus e disse: quem é o meu próximo? A nossa importância agora. Jesus olhou para ele e disse: eu vou te falar quem é o próximo. Existia um comerciante que estava indo de Jerusalém para Jericó, e no meio desse caminho ele foi assaltado. Os ladrões levaram tudo dele, roubaram tudo que ele tinha, e o pior, o espancaram. O espancaram de uma tal forma que ele ficou sem vida. E Jesus continuou. E ele ficou naquele cantinho ali encolhido, guardado ali naquele instante.
para ver se alguém o socorresse, porque ele não tinha condições de fazer qualquer tipo de movimentação. Descendo aquela rua, vem um sacerdote todo pomposo. E esse sacerdote olha aquela criatura, aquele olhar, fingindo que não estava vendo, desvia do caminho e faz de conta que não é com ele, segue. Vinha um levita, também conhecedor da lei de Moisés, passando por esse mesmo caminho, conhecendo todas as leis de Moisés, olhou, passou e desviou. Aí vem um samaritano. O samaritano era uma pessoa desprezível, porque ele não comulgava com essas leis de Moisés. Eles eram rejeitados pelas sociedades israelitas da época. Eram colocados de esquerda, ninguém nem conversava com eles. Tanto é que tem uma passagem, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ela até se assusta porque ele pede água para ela, ela se assusta. Olha, imagina o problema que existia ali. Aí Jesus diz que o samaritano vai, se abaixa, enjoelha no chão, pega essa criatura, faz todos os procedimentos que ele tinha condições de fazer, os curativos, coloca essa criatura num cavalo e o leva para uma hospedaria. Chega na hospedaria, coloca esse samaritano ali e diz para o dono da hospedaria: faça tudo o que for possível a ele. Quando eu retornar, eu venho, se teve alguma despesa extra, eu pagarei. E o samaritano virou e foi embora. E Jesus pergunta para o sacerdote testando Jesus: qual desses fez o melhor? Ele não falou o samaritano, porque ele não falaria nunca o samaritano. E falar só a palavra samaritano já causava espécime nele. Ele falou o terceiro. Jesus falou: então vá e faça o mesmo. Esta passagem de Jesus é uma das passagens mais belas da época. E ela fica conosco até hoje. Graças a esse samaritano, nós aprendemos o que é caridade. Graças a essa história tão pequena que Jesus colocou, que perdura 2025 anos, o mundo todo aprendeu a fazer caridade por causa dessa explicação que Jesus deu, que parece tão boba. Jesus colocou a importância do amor. O samaritano não olhou para aquela criatura e falou: o que você é, o que você tem, para onde você vai. Não perguntou nada. Simplesmente ele se propôs a ajudar essa criatura. Ele tentou fazer o seu melhor. Ele ensinou-nos o quão é importante nós darmos o amor, o que é caridade. Caridade é o amor em ação, é onde nós nos elevamos. A caridade é tão importante em nossas vidas que a renovação do nosso espírito. Aí eu pergunto para vocês, quando acontecer isso conosco, hoje em 2025, nós estamos num acidente, numa rodovia, onde por algum motivo estamos decaídos naquele canto, ou porque um assalto, uma batida, um atropelamento com o nosso filho, com a nossa esposa, com pessoas que nós amamos, será que nós temos esse ímpeto de salvar as pessoas? Será que nós pensamos em parar e perguntar para essa pessoa que está lá atordida: posso te ajudar? Posso ligar? Eu não vou botá-la num cavalo hoje, mas eu posso ligar para alguém que venha te buscar? Eu posso chamar o SAMU? Eu posso te levar a um hospital? E é essa fraternidade que essa história, não vou nem dizer uma parábola, esse ensinamento de Jesus nos trouxe para todos nós. Nos mostrar o quão eficiente nós distribuímos o amor, nós apregoarmos o amor, nós nos transformarmos pela caridade. Nós vemos isso quando alguém achar que o mundo está perdido, não está. Porque graças a esse ensinamento do Mestre, nós aprendemos coisas até hoje. Voluntários do mundo inteiro, quando tem um terremoto, nós vemos pessoas que nem falam aquela língua, elas se deslocam por aquele lugar para tentar encontrar através do sonar alguém respirando, alguém pedindo socorro embaixo dos escombros. Nós vamos vendo que existem lugares no mundo que tem a fome, a miséria. Nós vemos pessoas se voluntariando, como nós vemos os Médicos Sem Fronteiras,
que me emociona, que eles vão simplesmente se desprendem de tudo e vão ajudar a salvar vidas que lá estão, amenizar a miséria e a dor desses países que são dirigidos por essas pessoas que se perderam no caminho. Através desse ensinamento de Jesus, nós vemos a importância que existe em algumas entidades espíritas, inclusive, ou religiosas ou não, que fazem o bem, que socorrem, chamadas amigos do bem, que socorrem pessoas no Nordeste, que ensinam esses nossos irmãos desse país que nós nascemos a plantar nesse sistema árido, fazendo irrigação, cuidando de animais que vivem nesse sistema tão árido, sem água, fazendo poço artesiano, ensinando como manipular tudo isso. Graças a esse samaritano, é que nesse momento agora, nos hospitais, existe alguém que está estendendo a mão e dando um copo de água, porque é um copo como esse que colocam do lado de uma cama, de um doente que o único companheiro dele é um teto e uma lâmpada, e alguém que passa lá de vez em quando diz: você está vivo, como é que você está? E a pessoa balança a cabeça, às vezes, que foi abandonada, esquecida pelos seus familiares. E esse samaritano vai lá, daquele 2025 anos, toca no coração de alguém que passa nesses leitos, que põe uma água na boca dessa criatura que também quer tomar uma água. E no dia seguinte, quando você passa após essa visita, você vê que esse paciente melhorou. Olha como nós podemos fazer caridade. E nós falamos muitas vezes que nós precisamos de ganhar numa loteria sozinho, ganhar esses mega prêmios para fazermos caridade. Nós falamos isso mesmo. Se eu ganhar, eu vou montar um hospital, um orfanato, uma creche. Nós falamos isso. Você acha que Deus não sabe que estamos barganhando com Ele? É claro que nós não vamos fazer nada disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso já está pronto. Vamos assimilar essa experiência do samaritano em nossas vidas. Vamos dar caridade, amor, que é isso que nós precisamos dar. A nossa evolução, nosso processo de evolução espiritual está no amor que nós possamos nos pensar com o nosso próximo. Nessa parte que nós vemos da caridade material, mas nós também temos a caridade moral, esses espíritos nobres, como ele falou hoje no Divaldo Pereira Franco. Tem muitos aqui que têm 2 filhos, achar muito, ele tem 600. Ele adotou 600 crianças no nome dele. Nós temos a irmã Dulce, uma mulherzinha de 1,39 m, com problemas enormes nas suas costas, problemas da sua coluna, aonde ela dormiu sentada durante muitos anos da sua encarnação, sem poder se mexer numa cadeira que fizeram para ela, que tinha o formato das costas dela, e ela dormia sentada. E todos os dias ela fazia questão de visitar todos os tuberculosos nesse hospital que tem ainda até hoje, na Bahia, em Salvador. Nós precisamos de ser milionários para visitar um orfanato. Nós precisamos ser milionários para fazer um bolo e compartilhar com aquelas crianças que adorariam ter uma família. Nós não precisamos nada disso, nós só precisamos de boa vontade e amor. Então essa história do samaritano é exatamente isso tudo que nos ensinou. Uma coisa tão simples. E saiu lá de Israel há 2025 anos e chegou para nós. Chegou para o mundo. Não é uma coisa fantástica isso? A história do samaritano. Que história que nós vamos escrever para que nós possamos deixar para as pessoas algo que elas possam fazer para o outro. Que nós possamos nos livrar dos preconceitos, que é essa ignorância enorme que existe, que é o preconceito. Porque o nosso Pai é Pai da África, da América, do Oriente, do Ocidente, é Pai do feio, do belo, é Pai do pobre, é Pai do rico. É o nosso Pai. E quando nós estamos evoluindo nesse processo
dessa evolução como espírito inteligente do universo. O universo é a casa de todos nós. E um dia nós não vamos mais precisar de ter o corpo físico para estarmos aqui. Nós vamos precisar apenas do amor que nos conduz. Então, segundo Kardec, para finalizar, segundo Kardec, para a nossa evolução espiritual, nós temos a reencarnação, que é isso que nos deram. Vamos aproveitar a nossa vida. Vamos aproveitar essa encarnação e não deixar para a próxima. Vamos nos redimir. Não vamos mais nos incomodar com as pessoas. Vamos fazer com que a nossa encarnação seja abençoada. Que nós possamos dar o nosso melhor e quando nós voltarmos, não vai ser essa porta larga que vai atrapalhar a nossa evolução. O nosso livre-arbítrio. Vamos ter cuidados com as nossas escolhas. Saber que muitas vezes as escolhas que fazemos são tão perniciosas que vai atrapalhar a nossa caminhada. Vai nos desviar de todos os propósitos que nós fizemos com o plano maior. E vamos acreditar no progresso, na lei do progresso. Cada vez que nós somos estimulados a progredir, cada vez que nós progredimos em nossas vidas, nós estamos evoluindo e fazendo com que o planeta, o universo também progrida. Dando exemplo disso, nós como exemplos de mudança e transformação. Para Joana de Ângeles, a evolução do espírito, o processo de evolução do espírito está nos conhecermos intimamente. Quando ela falou sobre o homem integral, quando ela coloca o homem não só como carne, mas como carne, espírito e mente. Ela diz para que nós nos conheçamos, para que nós sabemos quem somos nós. Vamos perguntar para nós quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou proporcionando ao próximo, o que é que eu estou levando para o meu lar. E vamos saber com isso enfrentarmos os obstáculos e os problemas. Para André Luiz, a nossa evolução está na reencarnação e esse processo todo que nós colocamos. Nos Missionários de Luz está bem explícito a importância da reencarnação, a importância do ir, voltar, ou seja, aprendermos e praticarmos, aprendermos e praticarmos. Para Ivone Pereira, o processo de evolução é muito mais profundo. Porque quando nós desprezamos as nossas vidas, ela é autora do livro Vale dos Suicidas, que nós temos aqui também. Todos esses livros que eu falei tem aqui. Nós sabemos quando uma pessoa tira a sua vida, ela tira a sua oportunidade. Mas a espiritualidade faz com que, com muito amor, faz com que ela seja recolocada e ela vença os obstáculos e possa também evoluir. É isso que nós tínhamos que falar hoje. Hoje nós falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o nosso processo evolutivo. Emmanuel nos fala o quão importante é o Evangelho nas nossas vidas. Emmanuel nos fala que o Evangelho é o nosso preparo, é aquilo que nos redime, é aquele norte que nós temos quando fazemos o Evangelho e aprendemos aquela lição e a colocamos em prática. E eu quero finalizar um poema do Desconhecido, porque todos nós passamos por dificuldades. E quando nós passamos por dificuldades, nós somos só comigo que acontece. Deus não existe, porque é só eu, Deus me persegue, só acontece comigo. E a gente fica trôpego, cai, levanta, aí nós resolvemos procurar Deus, nós vamos na federação, nós vamos em todos os lugares, igrejas, templos, e não encontramos Deus. E esse poeta fala o seguinte: passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te vias. E perguntava comigo mesmo, será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia.
Tentava te encontrar nos templos das religiões. Tu não estavas. Entre pastores e sacerdotes, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado eu descri. Na descrença eu tropecei, no tropeço eu caí. Fraco eu procurei socorro. No socorro eu encontrei amigos. Nos amigos eu encontrei amor. Encontrando amor, eu olhei para dentro de mim e vi que dentro de mim é que tu estavas, Deus. Muito obrigado pela atenção, senhores. Muita paz.